Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Que bom que o Senhor permite-nos encontrar para meditarmos a Sua Palavra. Que a Sua Palavra seja fonte inspiradora para as nossas atitudes, preencha os nossos corações e transforme a nossa vida. Rezemos na manhã de hoje, pedindo que o Imaculado Coração de Maria interceda por todos nós para permanecermos firmes, fiéis à vontade do Senhor em nossa vida. Oremos. Ó sapiensal e Imaculado Coração de Maria, oferecemos-vos as orações, trabalhos e sacrifícios deste dia, a fim de que os purifiqueis de todo defeito e os apresenteis ao vosso divino Filho, para esmagamento da serpente, o triunfo do vosso coração, e pois o advento de vosso reino sobre a terra. Fazei-nos fervorosos na piedade, exímios na pureza, ardorosos na ação. Sobretudo, dai-nos a graça de recorrer a vós em todas as dificuldades, grandes ou pequenas, de maneira que esta luta do dia a dia nos una cada vez mais a vós e concorra para nos dar a convicção de que sois vós quem perseverais, lutais e venceis em nós. Ó Santo Anjo da Guarda, ó nossos santos anjos pessoais, ó nossos santos padroeiros, assisti-nos a cada momento, afastando de nós os perigos, ciladas e investidas do inimigo infernal. Amém. Que o Espírito Santo de Deus dê-nos os dons para compreendermos mais uma vez a palavra que nos vem do Senhor e deixar que ela ressoe em nossos corações. E neste dia 6 de agosto, querido irmão, querida irmã, dia que a Igreja celebra a transfiguração do Senhor, olhemos para o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9, e que ele seja fonte para a nossa vida no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós celebramos a transfiguração do Senhor, essa manifestação de glória que precede as dores da paixão de Jesus. E de certa forma, foi um bálsamo no coração dos discípulos para que pudessem compreender com mais clareza qual era o projeto de Jesus. Mas, como veremos, os discípulos ainda estavam desesperados para entender os planos salvíficos de Deus. Somente depois da ressurreição
nós sabemos pela história, eles compreendem e recordam a experiência do Tabor para aplicá-la em suas vidas. Há duas formas de nós compreendermos essa transfiguração. Uma coisa é certa, ele, o Cristo, se mostra de modo completamente diferente do cotidiano, luminoso, claro, resplandecente. E assim ajuda os discípulos a compreenderem que é preciso que eles também vivam esta transfiguração, vivam estas alegrias que o Senhor viveria na sua ressurreição, na sua glória final. De qualquer forma, ali no Tabor, Deus testemunhou novamente que Jesus era de fato enviado para resgatar todos os homens de suas fraquezas e garantir-lhes a salvação. Nós aqui temos o próprio Deus que fala a seu Filho. É amado, e porque é amado, todos precisam escutá-lo. Depois ainda podemos compreender a transfiguração como um chamado de Jesus a seus discípulos para que eles aprofundem na missão. Pedro gosta desta experiência e junto de Tiago e João pede a Jesus que eles ali permaneçam no monte. Mas Jesus faz com que compreendam que é preciso descer, é preciso continuar a missão com as dores e com os sofrimentos. Querido irmão, querida irmã, na manhã de hoje, peçamos que a transfiguração de Jesus toque os nossos corações, para que, transfigurados com Ele, nós passemos pelas dores e sofrimentos e depositemos nele a nossa confiança de esperarmos também as alegrias e a felicidade plena. Que a Virgem Maria, a Senhora do Carmo, interceda por todos nós, para que com o seu Filho nós busquemos sempre as coisas do alto. Que desça sobre você, sobre toda a sua família, por intercessão da Virgem Mãe de Deus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.